Resolvi fazer um material aqui do Toshiba, como fazer uma tomografia de crânio sem contraste, só para começar a ajudar o pessoal aí nesse equipamento que vai ter no PS, tá bom? Então aqui o Aquilion, terceiro andar. Deixa eu focalizar aqui. Então aqui é o console do Gantry. Então para subir, parecido com o GE, ele sobe lentamente, só com o botão. Se apertar o do meio, ele sobe mais rápido. Assim como a entrada da mesa. Entra devagar e entra rápido. Aqui no pedal, no rodapé, tem dois pedais também que servem para entrar com a mesa ou tirar a mesa. O botão do laser aqui, ó. O laser fica aceso. E aí, como a maioria dos equipamentos, eles ficam com duas marcações, a externa e a interna. Eu aconselho sempre usar a interna. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente posiciona o paciente para crânio. Então, ó, com a ajuda da Rose aqui, a gente está tirando o suporte de abdômen e vamos substituir pelo de crânio, tá? Então encaixa ali na beira da mesa, encaixou, pronto. Tem a almofadinha. E encostar bem o colchão nesse suporte para não ficar desconfortável para o paciente. Então, voltando ao posicionamento, pessoal, estou aqui com a minha voluntária de posicionamento. Estou usando o pedal para entrar com a mesa. Agora, ó, vou acionar aqui no console o laser. Vou entrar com a mesa. Ó, aí já faço a marcação aqui na lateral pelo tragus, a altura da mesa. Eu aconselho sempre usar a marcação de dentro do Gantry, não essa externa, a interna. Então a gente pode zerar bem no mento. Tá? E aí o segredo aqui quando zerar é segurar o zero por alguns segundos. Aí ele zera. Se você só der um toque, ele não zera. Você tem que apertar um pouco e segurar. Então aqui é a plataforma, né? A página principal. A gente está aqui nessa opção de scan. Para começar um exame, então aqui nessa opção de scan a gente tem que entrar em Appoint. Ele abre essa tela aqui, tá? Então, ó, Appoint, From Server, ele abre o Worklist. Caso o paciente não esteja nessa lista, você ativa o Reload, ele atualiza a lista. Escolhe o paciente que quer fazer o exame. Ok. Ele já carregou as informações aqui em cima. Detalhe, sempre você tem que acionar essa opção de colocar o nome do exame, porque senão ele entra no PACS sem o nome do exame. Tá bom? Para escolher o protocolo que vai usar, aqui nesse bonequinho de anatomia, ó, você pode escolher de qualquer região. Então aqui no caso a gente vai simular um crânio. Ele te dá as opções de protocolos aqui. E também subpastas que podem ter outros protocolos que vocês estejam procurando. Então, por exemplo, anjo, TC, morte cefálica está no grupo B. Então, no grupo A tem a maioria deles. Tá? Então, a gente entraria aqui em crânio rotina. Feito isso, você pode escolher a posição do paciente por aqui, ó. Tá? Então, você pode virar o decúbito, se for o caso, entrando com os pés ou com a cabeça. Entrando com os pés, entrando com a cabeça, muda aqui o mudo. Virar o decúbito, tudo por aqui. E aqui tem uma coisa bacana nesse aparelho, que você consegue escolher a direção do scout. Então você pode fazer o scout com o paciente entrando ou saindo. Então lá no começo do exame, a gente zerou
na mandíbula do modelo, né? Então, como a gente zerou na mandíbula, a gente faz o scout com a mesa saindo. Se a gente tivesse zerado no vértice craniano, no topo do crânio, a gente poderia fazer o scout com a mesa entrando. E uma coisa bem bacana que esse aparelho tem, quando você faz dois scouts, aqui é a linha de scout, você pode escolher aqui dual scano, ele cria um scout frente e um perfil. O bacana desse aparelho é que ele já faz um scout saindo e outro entrando, ou vice-versa, tá? Isso já agiliza o tempo de exame. Então, na maioria dos exames, a gente faz o escanograma em uma posição só, tá? Então, eu posso dar um clique da direita aqui, ó, e voltar para o escano só em uma posição. Aqui eu tenho pastas e subpastas. Então, Scan Detail, lembrando que eu estou aqui no Scout ainda, o escano. Aqui no Scan Detail eu vejo o ângulo do Scout que eu estou fazendo. Aqui está um Scout em perfil. Se eu quiser passar para um Scout frente, ó, posso usar o Top ou Down 180 graus. Ele vai sair em Scout de frente, tá bom? Então, no caso é um crânio, a gente quer um perfil. Crianças, pacientes pequenos, posso proteger o paciente trabalhando com doses de Scout menor, ó. Então aqui no MA, por exemplo, ó, o KV eu passei para 80 e o MA ele tem 50 no mínimo, mas ele tem a opção Others, que eu posso digitar o valor que eu quero. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 30 de MA. Ele segurou, tá bom? Então, continuando as dicas aqui, a gente estava mexendo então por enquanto só no Scout. Agora, clicando aqui na aquisição, ó, sequência 2 é aquisição, tá? Entrando aqui na aquisição, a gente tem algumas opções, tá? Por exemplo, tipo de filtro. Aqui, ó, axial, head brain, eu posso mudar para tecido mole, eu posso escolher, por exemplo, bone, mudar para high resolution, que é um filtro muito mais duro, sharp, que é um filtro ósseo normal, ou um filtro bone um pouquinho mais leve, que é o standard. Tá? Mas vou voltar ao que estava antes aqui. Head brain. Aqui em volume, nessa pastinha Scan Details, eu tenho aqui o conjunto de detectores, tá? 0,5 é meio por 32 canais, mas a gente pode mudar, ó, meio com 64 canais, 1 milímetro com 32 canais, tá? Isso aqui a gente mexe no conjunto de detectores, tá? E aqui do lado, ó, tá o pitch. Então, quando a gente quiser deixar a aquisição mais rápida, quando for criança, ou mais lenta quando for um paciente obeso, a gente pode entrar aqui, tá? Tem os pitches presetados aqui, por exemplo, o Fast é o pitch de 1.4, ele deixa a aquisição bem mais rápida, tá bom? Então é indicado para criança, paciente não colaborativo. Aqui é o filtro médio, desculpa, um pitch médio de 0,8 e um detail 0,6, que é a gente usa, por exemplo, para ter mais detalhe, ou um paciente obeso que precisa de mais aquisição, de mais dose de radiação para ter mais detalhe na imagem, tá bom? Aqui, ó, nessa opção SURI exposição 3D, a gente tem, ele está desligado no caso, mas a gente tem a dose automática. Então, eu posso deixar com a dose com MA alta qualidade, MA automático normal, ou para baixa dose se for criança, tá? Em crânio a gente não utiliza aqui no InRad, a gente deixa sempre sem modulação, mas a gente usa isso muito em tórax e abdômen. Então, tórax, por exemplo, como tem ar, a gente pode usar uma modulação de baixa dose, um abdômen normal, standard, um abdômen obeso, high quality. Então, para crânio a gente não modula, então deixa em off mesmo. Outra dica importante aqui, pessoal, para finalizar o exame, tem dois ícones. Quit exame, você só finaliza o protocolo que você está fazendo, mas você não terminou o exame, tá? Para terminar o exame, você tem que dar esse next paciente, aí ele finaliza, tá? O quit exame, na verdade, ele serve para você, por exemplo, escolher um outro protocolo. Acabou de fazer crânio, quero fazer seios da face, por exemplo, entro aqui e consigo fazer um seios da face, tá bom? Então, para finalizar o exame mesmo, a gente tem que entrar em Quit Exame
e dá Next paciente. Quando você faz isso, aí sim zera as informações aqui, ó, e aí ele volta automaticamente por work list. Outra dica aqui, quando você precisar editar um paciente, vamos supor que vocês fizeram um paciente sem work list, um paciente de emergência, você tem a opção de editar depois. Então, nessa ferramenta Utility, tem Info Change. Então, ó, entrando em Utilities Info Change, você escolhe o paciente que você quer editar aqui na lista, né? E carrega aqui em Load. Ele entra com os dados do paciente, tá? Então você pode selecionar o exame, que nesse caso aqui não foi colocado, ó, o exame que foi realizado. Aqui tem mais subpastas, ó, que você pode incluir informações, tá? E mudar os dados do paciente. Data de nascimento, idade. E você tem essa opção que eu acho bem bacana, que você também pode buscar depois que o worklist voltar, você pode buscar do servidor. Então você pode voltar e buscar, por exemplo, aqui as informações do worklist depois que o sistema voltar. Aí você daria OK e ele assumiria as informações, entendeu? Não vou fazer porque esse exame é um exame que foi feito aqui, tá? Então, também editando manualmente, depois que você corrigiu, register, e aí ele corrige as informações do exame. Aqui voltando na programação, outra coisa bacana que esse aparelho tem, aqui na aquisição, você pode entrar em Scan Details ou Recon Details, tem essa opção aqui Multiview. Então você já pode deixar salvo, por exemplo, reconstrução coronal e sagital. Pode escolher a espessura que você quer, gap também. Quando está o Scout aqui na tela, quando você clica no coronal, ele deixa você programar o coronal. Quando você clica no sagital, ele deixa você programar o sagital também, a reconstrução, tá? Você pode identificar aqui o nome da reconstrução, por exemplo. Digitando e dando Enter. Esse aparelho, tudo que você digitar, importante dar Enter, tá? E ó, esse aqui é o filtro Average, que é o médio. Eu ainda posso, por exemplo, se fosse um tórax ou uma anjo, incluir reconstruções MIP também. Tá? Então ele já faz um MIP automático. Então eu posso, por exemplo, ó, deixar o Multiview 1 para fazer sagital e coronal, ligo o Multiview 2 e uso para fazer MIP. Então se fosse uma anjo, colocaria aqui um MIP coronal, por exemplo, com 10 milímetros, ó, e um sagital também. Já deixaria só o MIP ligado. Isso aqui facilita bastante quando o paciente está bem posicionado. Aqui no rodapé tem esse ícone Stop Rotate. Então, por exemplo, fez um abdômen, está esperando o médico vir olhar, está demorando um pouco, Stop Rotate, ele para de rodar o tubo. Então, com isso você economiza vida útil do aparelho, tá? Com Stop Rotate, o tubo não fica rodando, beleza? Aqui no rodapé também, pessoal, ele dá a informação de DLP que você está usando, ó. E uma coisa bacana que tem nesse aparelho, que os outros não têm, quando você entra nessa pasta dose, referência e info, ele te abre uma tabela com a sugestão de dose para cada anatomia do corpo em diversos órgãos mundiais, tá? De radiologia, isso é bem bacana mesmo, tá bom? Se tiverem um tempinho, dá uma olhadinha nisso, que é uma referência boa de dose para utilizar durante o exame, ó. DLP, então, por exemplo, um crânio aqui, ó, DLP de 300, então isso aqui é uma referência, tá bom? Aqui no desenho do Gantry, você também pode mudar a direção do Scout, tá? Então Scout frente, em cima e embaixo é Scout frente, e aqui nas laterais Scout perfil. Que a outra opção é digitar aqui, como eu tinha mostrado anteriormente, né? Mas também você pode ir direto e clicar aqui, ó. Então agora a gente vai fazer o exame, tá? Então vai começar pelo escanograma, tendo Scan Details, vou abaixar um pouquinho a dose, 80 kV. Aqui em MA Orders vou digitar
30 mA, trabalhar com uma dose menor. Confirmo aqui no canto, ó, no azulzinho. Ele dá essa mensagem que é para esperar piscar a luz do teclado. Ele demora um pouquinho. E aí no teclado começa a piscar essa luz. Preparo a primeira vez e a segunda dispara. E aí ele começa a sair o Scout. Então na programação aqui no meio, ó, consigo centralizar o corte anterior e posteriormente, localizar onde eu quiser. Tem um losango que eu posso aumentar e diminuir o tamanho do FOV, ó, esse losango para cima, e tem um losango para as laterais que você aumenta a varredura, ó, inferiormente e superiormente. Ok? Então aqui eu estou na aquisição. Se eu precisar colocar delay, vou fazer um crânio com contraste ou algo parecido, eu posso entrar aqui nesse weight e colocar aqui um valor de delay. Por exemplo, se fosse um crânio com contraste, 60 segundos, ele dá um delay de 60 segundos, mas no caso aqui vai ser um crânio sem contraste, tá? Aqui em Recon Details, já posso deixar dentro do Multiview o coronal e o sagital pronto. Então eu posso entrar em coronal, clicar, ó, consigo programar o coronal. A espessura eu vou deixar de 3 milímetros. E já deixo clicado o sagital também. Só que o sagital eu não consigo programar porque eu não tenho Scout de frente. Se eu tivesse Scout de frente, eu conseguiria programar. Confirmo. Ele dá essa mensagem para movimentar a mesa, ok. E ele já deslocou a mesa para o ponto inicial. Ele deu a mensagem de novo, igual o Scout do teclado. E aí ele vai começar a piscar no console, né, no teclado. Prepara a primeira vez e dispara a segunda. Ele começa a fazer a varredura, lembrando que aqui é um preview, então a imagem ela é grosseira. Depois que ela começa a reconstruir com uma imagem de melhor qualidade. Tá, finalizou aqui. Para mostrar aqui ele já começou a reconstruir com a qualidade um pouco melhor. Para mostrar para o médico, a gente pode entrar nessa opção Filming, tá? E aí ele já carrega automático. Caso ele não tenha carregado, eu posso vir aqui em diretório e procurar o paciente aqui, ó. Diretório, aquisição é Red e carrego aqui embaixo, Load. Ele entrou na tela. Aqui no teclado ele tem as opções de janela, então eu posso mudar a janela por aqui, tá bom? Então deixei na janela 2, que foi a janela melhor de crânio. E aí, ó, para passar a imagem, eu tenho que fazer esses dois cliques no mouse, ó, os dois juntos, clico, seguro e arrasto. Aí ele faz isso aqui, ó, vai passando a imagem, tá? Ou aqui também, ó, que você consegue mexer na imagem. Mostro para o médico e posso liberar o exame. Voltando no scan, ó, se eu quiser parar, se o médico estiver demorando para olhar, se for um caso de ambulatório, um abdômen, stop rotate, ele para de rodar o tubo para economizar, economizar tubo. Para finalizar o exame, aqui, ó, quit exame. Lembrando que aqui eu não finalizo o exame, eu finalizo o protocolo. Para eu registrar outro paciente, eu tenho que dar o next paciente. Quando eu dou quit exame, ele entra de novo na tela de protocolo. Então vamos supor que eu quero fazer um seios da face agora. Entre os seios da face, ele já usa o Scout de crânio que estava lá, e aí eu consigo programar, por exemplo, um seios da face agora. Ok? Mas não é o caso, tá? Então, ó, quit exame, agora eu vou finalizar mesmo o exame, ó, next paciente, agora ele zerou as informações. Então, feita a aquisição, eu vou fazer agora a reformatação do exame, tá? Então eu entro aqui em Filming, clico em MPR e vou escolher aqui no diretório o paciente, tá? Que a gente acabou de fazer, que é o crânio. Detalhe, eu já tinha deixado uma reconstrução automática aqui coronal, ó. Então por isso que eu já tenho um coronal automático e tenho aqui também um sagital automático, ó.
tá? Mas vamos supor que a gente não tivesse ligado. Então, eu vou escolher o volume e vou carregar ele aqui no load. Feito isso, ele já carregou nos 3 planos as imagens, tá? Então, aqui eu tenho duas funções básicas aqui, que é o zoom e o rotate. O rotate ele serve para você arrumar a simetria. Então, um detalhe, se eu quero arrumar a simetria do axial, eu tenho que arrumar no outro plano. Então, eu estou com uma pequena simetria aqui, por exemplo, na órbita, eu tenho que vir aqui no coronal, ó, rodar o coronal de modo que o axial vai corrigindo, ó. Então a simetria é sempre feita nos outros planos, tá? Como que eu reconstruo isso daqui? Eu entro nessa opção aqui, ó, BET, é parecido com GE, essa opção. Ele abre essa barrinha. Ele abre essa barrinha. Aí, nessa barrinha, eu consigo navegar na primeira e na última imagem. Clique da direita Start. Navego até a última, ó, ele já vai aparecendo nos outros planos as imagens. E clique da direita End. Eu também posso fazer esse Start e esse End por aqui também, tá? Aqui eu escolho a espessura do corte que eu quero reconstruir, geralmente 3 mm tá bom. E o intervalo, ó, 3/3. O legal dessa máquina é que ele já dá o nome da reconstrução, você não precisa ficar digitando. Então ele já entendeu que é um coronal, e aí eu salvo a série como coronal. Já salvou. Para fazer o sagital, Clear, ele limpou agora a programação. E aqui no sagital, ó, vou até diminuir um pouquinho o zoom, ó, clico aqui, diminuir um pouquinho. E aí vou na primeira imagem, que é do lado esquerdo. E como eu sei que eu estou do lado esquerdo, ele dá uma linha de referência aqui desse lado, ó. Então, lado esquerdo, clique da direita, Start. Poderia ser aqui também. Navego até o lado direito. Clique da direita, End. Então ele já reconheceu do coronal 3/3 e já manteve. Olha como ele já mudou o nome para sagital automaticamente, sem a gente precisar digitar. Salvo. Beleza. Se eu precisar fazer um 3D, a gente migra aqui para o ícone 3D. Ele já carrega automático, ó, o paciente. Mas se precisar buscar, pode entrar no diretório também. Escolhe o modelo que você quer. Eu vou escolher o mais básico, que é esse daqui, ó. Então ele já entrou aqui no modelo mais básico. Fecho aqui essa visualização para escolher outros filtros. Para eu rodar essa imagem, salvar rodando, ó, outra coisa, antes tem um detalhe aqui que a gente quer diminuir. Então, ó, no zoom, vou deixar menor. No clipping, no cutting, eu consigo limpar isso daqui, ó. Então, eu quero tirar isso daqui, ó, que é do suporte da mesa. Eu circulo ele. E aí, ó, apago dentro do que eu circulei. Cut out, ele vai limpar ali o suporte, tá bom? Então, ó, também posso já, aqui tem as posições presetadas, anterior, posterior, perfil direito, perfil esquerdo, inferior e superior. Então, ó, eu vou voltar para o anterior. Como eu entrei no cut, eu tenho que voltar para a pasta 1 para poder fazer essa imagem girando. Para salvar essa imagem girando, é nesse Keyframe Move. Clico nele. Aí ele me entra nessa próxima pastinha. Eu quero fazer um giro de 360 graus. Ó. Aqui, 360 graus. Eu quero 15 imagens apenas, por exemplo. Dou um Enter sempre. E quero que ele rode nesse sentido. Ó. Não de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o próximo passo eu tenho que passar para o Export. Então ele já reconheceu aqui, ó, o VR com 15 imagens, aí eu já salvo e automaticamente ele vai fazer essa rotação, já salvou no disco. Fecho aqui, entro no diretório. Como que eu envio isso para o sistema? Então acho o paciente aqui, ó, no browser, e aqui eu tenho todas as séries que foram feitas. Tudo que está com esse T maiúsculo é que já foi para o Pax automaticamente, tá? Quando você clica aqui, ó, ele te mostra o que você está selecionando aqui do lado. Então, ó, esses daqui foram os que eu fiz automaticamente lá no protocolo. Esses são os que a gente fez depois. Como que eu sei? Ele fica com essas linhas aqui, ó. Aí você pode navegar só para você ver se você está mandando a imagem certa também por aqui, ó. Ele dá um mini visualizador. Então eu quero mandar
esses dois, tá? Eu seguro o Ctrl. Então veio nessa opção, ó, Transfer, Pax, ok. Ele já enviou para o Pax. E o 3D que nós fizemos é esse VR, ó. Então clica no VR, quer confirmar se é ele mesmo? Passa aqui, ó. A mesma coisa. Transfer, Pax, ok. E aí a gente faz isso. Aqui é o sumário, é o relatório de dose. Isso é importantíssimo, tá no sistema também. Ok. Ou eu posso também selecionar tudo e mandar de uma vez pelo transfer. Aqui saio da função. E é isso, pessoal. O próximo vídeo vai ser sobre abdômen.